queria te perguntar como é que foi no momento, assim, que você descobriu que estava grávida, como é que foi esse momento aí da sua gravidez antes de ter a sua filha? Como é que foi isso para você no trabalho? Se foi tranquilo? Como é que foi essa experiência aí? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do Papo Manutenção Podcast. Esse podcast traz para estudantes e profissionais da área de manutenção conteúdo com informação, opinião e muito aprendizado sobre o universo da indústria. O podcast é uma coprodução da Traction e da revista Manutenção. Eu sou Camille Del Duque e estou hoje aqui para apresentar o podcast. E junto comigo está aqui a Mariana Musso Oi, pessoal. e também a nossa convidada, Isabel Bonfatti. Bem-vinda! Muito obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Bem, vamos fazer um pouquinho das apresentações, né? Como eu falei, eu sou Camille Del Duque e eu tô de volta para mais uma edição especial do Papo Manutenção. Agora, preparada em homenagem ao Dia das Mães, onde a gente vai conhecer a história da Isabel, que é gerente industrial e mãe, e vai nos contar um pouquinho da sua trajetória até aqui. Vamos lá para as apresentações. Mariana. Oi, pessoal. Eu sou Mariana Musso. Eu sou engenheira e sou criadora de conteúdo na Traction também. E Isabel. Olá, pessoal. Eu sou Isabel Bonfatti, mãe da Gabriela. Atualmente eu moro em Brasília. Sou formada em engenharia de alimentos e tenho 14 anos na indústria. Muito legal. Então, de novo, né, Isabel, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. E para a gente começar, vamos falar um pouquinho sobre você. Você falou agora que mora atualmente em Brasília, então, da onde você é e como é que foi a sua escolha para a formação? Eu sou natural do estado de São Paulo, do interior de São Paulo, mas eu acabei morando em várias cidades, né? Hoje eu estou em Brasília. Sou formada em engenharia de alimentos pela FZEA, que é o USP de Pirassununga. Hoje eu estou como gerente de fábrica da Heineken, na fábrica de Alexânia, né? A primeira mulher a assumir esse cargo na Heineken Brasil. É uma satisfação poder estar abrindo portas, que não fique por muito tempo como a única, que venham muitas outras, né? Eu acho que a gente tem bastante pessoas competentes na área de produção para se desenvolver e para crescer dentro desse cargo. Eu tenho 14 anos de indústria, né? Uma curiosidade, meu pai, ele é da indústria, então ele sempre foi muita inspiração para mim, e aí eu fui para a área industrial exatamente por causa dele. Ele trabalhou em indústria quase que a vida inteira, e quando eu era pequena ele trazia protetor auricular, sabe essas coisinhas que antigamente os pais vinham com todos os EPIs para casa, né? Eu achava o máximo aquilo, né? Sim, E aí, além disso, também tinha oportunidades na empresa que ele trabalhava. Ele trabalhou no POM por muitos anos. Era legal porque a CIPATMA, Semana Interna de Prevenção de Acidentes, ela era também relacionada à família. Então eu tenho muita memória de vídeos, até concursos mesmo, de desenho. O filho que tivesse maior desenho ganhava um dia com o pai. Ótimo. Vou passar um dia com o meu pai no trabalho dele. Então, isso para uma criança é animal, né? E aí, isso foi. Ele brinca que ele é o culpado por eu ter ido. Mas, obviamente, ele é a minha maior inspiração nisso, né? De ter ido para essa área. Então, nas visitas da faculdade, eu ia visitar. A gente visitava empresas e isso foi me atraindo e foi me trazendo aí para a área industrial mesmo, porque como engenheiro de alimentos a gente pode também ter várias atuações, né? Na verdade, de maneira geral, como engenheiro, a gente pode ter várias atuações, e uma delas é estar à frente de uma indústria. Então, eu tive essa vontade, esse interesse em ir para essa área, passei no programa de estágio do Grupo Skincariol lá em 2008, então eu entrei como estagiária na Skincariol em Itu, na fábrica de Itu. Então, um carinho muito grande pelo pessoal de lá, até hoje. E aprendi muito. E foi legal porque, assim, foi um programa de estágio focado mesmo, de verdade, em desenvolvimento. Às vezes, para algumas pessoas pode soar óbvio hoje, né? Eu não sei como os programas de estágio são exatamente de maneira geral hoje, mas, assim, antigamente o estagiário ele acabava sendo colocado para os trabalhos mais que ninguém queria fazer na indústria, né? E aí foi muito legal porque os meus gestores focaram muito fortemente no meu desenvolvimento. Então foi um programa de aprendizado.
e foi muito do que me trouxe até aqui. Então, todo esse aprendizado, e morava numa cidade, estudava em outra, trabalhava em outra, era uma maluquice, então tem um aprendizado pessoal também. E aí eu fui crescendo na área que era a área de envasamento. Então, a indústria de bebidas ela se divide em produção do líquido e envasamento, né, da cerveja. Obviamente, a produção do líquido ela acaba demandando um conhecimento muito técnico em cervejaria muito grande. Eu comecei na área de envasamento e fui efetivada, assumi minha primeira liderança, meu primeiro cargo de liderança em 2011, já na fábrica lá no Ceará, em Horizonte, né, numa fábrica no Ceará. Então, foi minha primeira mudança a trabalho, foi em 2011. Aí foi um desafio muito grande para mim, primeira mulher assumindo liderança, tinha 25 anos, né? Então, eu tinha a idade das filhas de alguns operadores, né? Até então, era novo para mim, um desafio enorme, longe da minha família, até então, longe de onde eu convivia. E aí, eu recebi a oportunidade para vir para a Heineken em 2014, né? À frente de projetos, enfim, todo o crescimento que vocês veem que a Heineken teve aí ao longo desses anos. Eu fiz uma parcelinha dessa culpa, então trabalhei em Jacareí por 7 anos, e aí, enfim, nisso a minha vida pessoal, eu conheci meu marido lá em Portuguesa, e aí a gente acabou querendo ficar junto para sempre, casou, e aí eu estava já em Jacareí, quando eu casei e tudo, e aí eu engravidei lá, né, em Jacareí eu comecei como coordenadora, passei para a área de bril, então aprendi um pouco a fabricação do líquido, Da né? cerveja, né? E a cerveja, então aprendi a fazer Heineken, fazer Amstel, Sobril, né? Kaiser, tudo. Trabalho bom esse. Né? A gente cheira a cerveja o tempo todo, sem cheiro de cerveja, né? Me tornei degustadora, né? Às vezes as pessoas perguntam, você bebia cerveja no trabalho? Sim, eu degustava. Né? E aí a gente acaba adquirindo o hábito de, por exemplo, cheirar a levedura, tudo isso. Então é legal que a gente vai adquirindo essa sensibilidade mesmo, é sensorial mesmo o trabalho, e é muito bonito o trabalho de um mestre cervejeiro, né? E eu tive vários mestres cervejeiros para me ensinar, né? Como que era. Tomei uns banhos de cerveja também, às vezes chegava em casa cheirando cerveja, né? Lógico que sempre rola uma piada, o pessoal fala, nossa, eu vou chegar cheirando cerveja, eu tava num bar, né? Eu vou chegar cheirando cerveja, eu falo, ai, fica tranquilo, a gente chega todo dia. Né? Então, e também em rodas de amigos, né? Às vezes a gente tá lá conversando num churrasco, bebendo, as pessoas querem conversar sobre cerveja. Né? Aí meu marido fala, você tá falando sobre trabalho. Eu falo, ué, mas vamos fazer o quê? As pessoas gostam de conversar sobre cerveja. Não tem como fugir, né? E o que é muito interessante é que você começou já no estágio nessa área da indústria, né, e a tua carreira só cresceu a partir daí, né, então foi realmente paixão à primeira vista, né, você entrou para a área e como é que foi Mas essa olha só que escolha, assim? interessante, né? E é muito legal essa pergunta, porque assim, quando a gente é estagiário, a gente se questiona muito, a gente não sabe o que a gente quer fazer. A gente começa, a gente não sabe se é bem aquilo que a gente vai querer fazer para o resto da vida, né? E muitas vezes assim, o ambiente fabril mesmo, às vezes eu me perguntava, eu falava assim, gente, será que eu cresço aqui? Né? Eu não via gestores mulheres, né? E aí quando eu era estagiária, me perguntaram onde que eu queria chegar, né? E aí eu falei assim, gente, eu quero ser gerente de uma fábrica toda, eu quero ter toda uma fábrica para mim. E aí todo mundo olhou e falou assim, que bonitinha, né? E aí, tipo, me tratando como se eu fosse aquela criança de 5 anos que fala que quer ser médica, né? Até lá ela vai mudar muito de ideia, né? E hoje eu tô nessa posição, né? E, enfim, mas o que eu acho que é legal, assim, a gente nunca sabe se a decisão que a gente está tomando é certa ou não. A gente também tem uma parte de seguir o coração, de seguir o que faz a gente feliz,
né? Então, no estágio, sim, eu me perguntava. A gente começa o estágio não sabendo. É tanto a amplitude ela é tão grande do que a gente pode fazer depois que recebe o diploma de engenharia. Você fala assim, gente, ai, o que eu vou ser? Será que eu sou essa engenheira, né? Toda. E o que é legal é que assim, a gente vai compondo isso, a gente vai desenvolvendo isso e olhando os caminhos, olhando as opções, e não é problema para ninguém. Tive amigos que mudaram o rumo, tomaram outras decisões e foram um baita de um sucesso no que eles escolheram, né? Em marketing, enfim, logística. Minha irmã é engenheira de alimentos, ela foi para a área de planejamento de produção, né? Então a gente vai construindo tijolo a tijolo o que a gente vai a carreira, né? Eu acabei continuando na minha função, continuando na área que eu quis, na indústria de bebidas. Eu me apaixonei pela produção da indústria de bebidas, obviamente, aquilo sempre me fez feliz e me faz feliz até hoje, então é por isso que eu decido continuar, né? E os desafios, o que é a produção, né? A produção é cada vez é só problema, é cada vez um, né? Às vezes a gente dá sorte de ter o problema duas vezes, a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim, né? E às vezes a gente fala, pô, a gente não aprendeu nada com aquele outro. Né? Então, assim, é um problema. A rotina, ela é tomada por imprevistos e realmente precisa gostar disso. Tem pessoas que têm um perfil um pouco mais metódico, mais planejador, e que quando a tua jornada, a tua rotina perde o controle, a pessoa fica horrível. Então, mas aquilo, a minha jornada sempre fez sentido para mim, né? Então, o que eu queria construir, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente olha muito onde que os outros chegaram, né? Então, quando a gente é analista, a gente não vê a hora de querer ser coordenador. Quando a gente é coordenador, a gente não vê a hora de querer ser gerente. Mas a gente não olha o que a gente está construindo e qual a base que isso está acontecendo. Uma pessoa não vira coordenadora de uma hora para outra, da noite para o dia. E cada um tem a sua velocidade. Então, eu tive a minha, outra pessoa vai ter a dela. Eu tive pessoas que eu conheci que tiveram uma velocidade bem maior que a minha. Mas o que fazia sentido para mim era galgar e me desenvolver tendo um conhecimento sólido. Eu queria ter um conhecimento sólido, eu queria poder falar algo com propriedade, né? E falar um não sei, não de uma maneira tipo perdida, o que ela está fazendo nesse cargo? Não, falar não sei e a pessoa te admirar tanto, te respeitar tanto que ela tem vontade de te ensinar, né? E nisso, então assim, a gente sempre tem algo para contribuir e muito que aprender, né? E eu acho que esse é o segredo, inclusive, da liderança, né? A gente aprende muito mais com as pessoas, e quando a gente tem essa abertura de aprender, de estar junto com pessoas, de ouvir. A minha carreira eu poderia ter direcionado para uma área técnica, eu escolhi a liderança. A liderança tem seus desafios, né? E foi isso que foi me encantando, e eu fui galgando dentro disso, dentro do que fazia sentido para mim, no ritmo que eu quis para mim, entendeu? Então aí eu fui coordenadora tanto da área de envasamento quanto da área de briefing, porque para mim isso fazia sentido. Eu gostaria de ser lá na frente uma gerente de fábrica que conhecesse mais do que a área que eu estava trabalhando até então, né? Então eu fui para a área de fabricação de cerveja exatamente para ter essa amplitude, entender impactos, entender o quanto era desafiador aquilo, para quando viessem trazer um problema, eu, primeiro, não ficasse vendida, obviamente, e segundo, pudesse contribuir e fazer perguntas certas para as pessoas poderem falar, opa, pode ser isso, talvez ir por esse caminho, ou assim, nesse ponto que você falou, não, mas talvez por aqui faça sentido, porque é a nossa função muito dentro da gestão, né? O contato com pessoas. Então, isso sempre fez sentido para mim, né? E às vezes a gente fala assim, nossa, deu tudo tão certo. Não, mentira, deu muita coisa errado. Tem muita coisa que na hora da gente tomar uma decisão, a gente não sabe qual é o caminho que a gente segue. A gente vai discernindo, né? Vai analisando e separar a razão do coração é muito importante, né? Então, vou dar um exemplo. Eu e meu marido, a gente já estava com planos de casar e tudo.
E a gente comprou apartamento no Rio de Janeiro, ele era do Rio de Janeiro, então eu tinha planos de, sei lá, ir para o Rio de Janeiro. A empresa que eu trabalhava tinha fábrica no Rio, tudo, então para mim estava muito claro um caminho na carreira. Mas aí, por exemplo, a proposta da Heineken me mudou tudo. E aí a gente mudou, inclusive, o plano da gente morar no apartamento que a gente comprou. E eu nunca morei. Eu nunca morei nele, entendeu? Mas e a decisão que a gente tomou foi junto, né? A gente só namorava, mas fazia sentido pra gente ficar junto. E aí a gente conversou e tomou essa decisão. Falou, não, vai para lá, vamos por esse caminho, né? E aí eu aceitei a proposta de vir para a Heineken, e aí no mesmo ano a Brasiquirim, que era a empresa que eu trabalhava, vendeu a fábrica do Rio de Janeiro. E 2 anos e meio depois de eu mudar para a Heineken comprou a Brasiquirim, né? Então eu até brinco às vezes que eu chego numa reunião, as pessoas se apresentam e falam quanto tempo de casa que elas têm. Eu falo, olha, vou fazer 8 anos de Heineken, mas assim, eu tenho 14 anos, eu trabalhava na Brasiquirim antes, eu já nem sei mais o que eu respondo. É que era para ser, né? Porque as pessoas que estão ali naquela reunião eu conheço de longas datas, né? Eu conheço de muito tempo. Às vezes eu entro numa reunião e falo, caramba, você tá aí! Né? E é muito legal. Às vezes visitam uma fábrica e falam, eu lembro de você, Isabel, você lembra de mim? Eu falo, eu lembro, a gente já trabalhou muito juntos. Né? E é muito bacana isso. Né? Eu acho que também sair das empresas que a gente também escolhe sair, mas sair pela porta da frente, né? Eu acho que a gente tem que ter muito discernimento e muito bom senso de olhar para aquilo e olhar que aquilo foi um aprendizado, independente do motivo que possa ter feito você tomar a decisão de sair. Eu saí porque eu queria desafios maiores mesmo, né? Eu tenho amigos que são daquela época até hoje e continuei em contato com as pessoas que eu trabalhava, sempre com muito carinho, porque eu tive um aprendizado, um crescimento muito grande que foi parte dessa carreira, né? E é o que eu acho muito legal. E Isabel, você assim como mulher na liderança, na indústria, sendo a primeira mulher aí a estar atingindo a liderança gerência, né, da indústria dentro da Heineken, conta um pouquinho pra gente como é que foi assim ser mãe da indústria, se você consegue contar pra gente como é que é esse desafio, mais um desafio. Olha, quando as pessoas me perguntaram, eu falava que eu estava numa avalanche, mas no meio dela. Sempre me falaram, olha, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir entre a sua carreira e a sua família, né? E a gente, pelo menos eu fui muitas vezes questionada por colegas mesmo, assim, sabe? Chefe, lógico que nunca faria uma pergunta dessa, mas assim, colegas mesmo que falavam assim para mim, e aí, como que você vai fazer quando vocês quiserem ter filhos e não sei o quê? Né? Então, muitas vezes havia essa pergunta. E eu vi a indústria mudando, né? Eu participei, eu vi a indústria mudando um pouco o tom disso. Eu não sei se, enfim, a Heineken é uma companhia global, né? E ela tem, por exemplo, tratativas de forma muito mais madura ao longo do mundo, né? Em várias operações do mundo e já diretoras de fábrica, diretoras de supply chain no mundo, né? Então ela já trouxe já um olhar diferente, mais provocativo para a gente no Brasil com relação a isso, né? Na operação do Brasil em relação a isso. E o que eu achei muito legal foi a alta liderança da companhia mudando o olhar com relação a isso e nos provocando como produção mesmo, a área de produção, falando, e aí, vai ter, tem que ter. Né? Não existe não ter, não tem que escolher, não pode jogar contra a parede, né? Então, assim, eu cheguei a fazer treinamento em Miami, entendeu? Em treinamentos de liderança, tudo porque a empresa confiou muito em mim, independente se eu tinha acabado de casar, se daqui a pouco eu ia querer ter filho, e aí a carreira ia estagnar e não sei o quê. Então, foi muito legal essa confiança que foi dada para esse desenvolvimento, independente de querer ser mãe ou não. Né? E eu vi a indústria mudando muito, muito nesse aspecto, e eu vi a transformação de você
de não ser ou vida profissional ou vida pessoal, e sim e as coisas se entrelaçarem, né? Você não tem Quando que a fazer gente uma foi, escolha, né. Antes acho que a visão exatamente. era bastante isso. E eu queria te perguntar como é que foi no momento, assim, que você descobriu que estava grávida, como é que foi esse momento aí da sua gravidez antes de ter a sua filha? Como é que foi isso para você no trabalho? Se foi tranquilo? Como é que foi essa experiência aí? Olha, se te disser que não bateu nervoso, bateu. Primeiro, porque eu sou degustadora, eu não podia estar degustando mais. E aí eu ficava pensando, gente, eu vou ter que falar logo no começo. E se não der certo essa gravidez? Aí eu falei, não, então tá bom, então eu vou falar pro meu chefe. E aí eu conversei, eu fiquei. Primeiro que ser mãe assusta. Ponto. Né? Então a gente recebe aquele resultado e fala assim, gente, e aí? Né? E o que eu tenho que fazer agora? E Porque qual que é o agora? próximo passo? Então isso já é normal, dá aquele frio na barriga. E fala, tá bom, beleza. Então eu tenho que procurar ginecologista, fazer esse exame, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá, beleza. E na fábrica, e na empresa, como é que vai ser? Então, a A licença cabeça maternidade, tá lá. Tem os a 2 pontos, Heineken, né. exatamente, eu já era gerente no cargo eu já era gerente da terceira maior operação eu já era gerente de uma área, de uma das maiores áreas da terceira maior operação da Heineken no Brasil. Então, assim, eu não Nossa. me via, eu não conseguia ficar metade de um dia fora da fábrica, e que eu já ficava pilhada, assim, eu falava, gente, está acontecendo coisa lá que eu não tô sabendo. Eu preciso ir para lá, eu preciso voltar para lá. É como se eu estivesse fugindo, entendeu? Então, assim, aí eu falava assim, cara, como que vai ser uma gerente de envasamento? 6 meses de afastamento numa licença maternidade, porque a Heineken ela é empresa cidadã, então o afastamento hoje para mulheres é de 6 meses e para homens de 20 dias. E aí, eu me questionava, e aí, quando eu fiquei grávida, eu falei, gente, agora a gente vai ter que aprender juntos. E quando eu contei pro meu gerente, e o olho dele brilhou, ele vibrou de um jeito que parecia que, tipo, eu esqueci de toda essa preocupação, eu esqueci disso, sabe? E ele falou assim, Você teve um apoio, né? legal! Ele falou, cara, que legal, que animal, você tá entrando numa fase maravilhosa da sua vida e não sei o quê. Então aquilo me quebrou todo o gelo, todo o medo, assim, sabe? E Foi aí eu falei assim, acolhida, cara, né. e aí eu fico pensando assim, sabe, o quanto da importância desse apoio da gente gestor, né? Hoje eu sou gestora de fábrica, mas assim, o quanto esse apoio, esse acolhimento faz toda a diferença, né? E é muito do trabalho que a gente desenvolve dentro mesmo da companhia, já desenhando esse futuro, né? Tem uma estratégia da Heineken que ter 50% de mulheres em liderança até 2026. E a gente constrói isso como empresa, porque a empresa não é a estrutura física, a empresa são todas as pessoas. Eu faço parte do grupo de equidade de gênero, do chama X da questão, exatamente na frente de trabalho e maternidade, para fazer essa transformação dentro da companhia, para fazer essa mudança, para aprender, fazer nós, como empresa, aprendermos a lidar e ir mudando nossos vieses e evoluindo cada vez mais, né? E é muito legal a abertura que a empresa dá nisso, o foco, o quanto ela está disposta a desenhar um futuro diferente nesse sentido, né? Então, assim, o quanto a gente, gestor, pode melhorar, o quanto a gente pode melhorar dentro dos processos da empresa. A gente faz benchmark com empresas que são referências hoje, que também estão em transformação. A gente tem como referência e elas estão se transformando cada vez mais. Isso é enriquecedor. Eu recebi isso e é muito engraçado porque dentro da linha de produção, né, tem máquinas rotativas e tudo. Então, os primeiros 3 meses para mim foi muito sofrido, muita náusea, tudo, né? E aí tinha vez que a gente estava na frente de uma máquina que é rotativa, de uma enchedora, e ela rodando e a gente tentando encontrar o problema, o que estava acontecendo, o que estava gerando de falha. E teve uma hora que eu virei e falei assim, cara, eu tô zonza, eu vou sair fora, a gente Nossa, resolve aí, porque
Porque tá me dando muito enjoo ficar olhando para essa máquina rodando. Obviamente, né, gente? Proteções e tudo, a gente estava tentando sanar o problema com ela em funcionamento, lógico, de forma segura. Mas assim, né, eu vendo aquele negócio rodando, eu falei assim, cara, tchau. Então teve situação assim, eu achei muito legal, por exemplo, teve um coordenador da minha equipe, eu era gerente dele, ele virou para mim e ele falou assim, Isabel, e a gente tem que comer muito, então na gravidez dá muita fome. É um negócio assim que em 2 horas você tem uma fome que parece que faz um dia que você não come, né? De uma hora para outra, puf. E aí eu precisava levar lanchinho, nunca tive esse hábito. A gente até fazia piada, eu falava, gente, se der tempo de eu beber água, tá ótimo, eu tô no lucro. Entendeu? Caraca, E só da antes de ter correria. filho. E E aí aí, mudou tudo, né? quando. E Tendo que aí levar. eu precisava andar com garrafa de água, porque grávidas precisam tomar muita água. E comer. Comer muito, porque, obviamente, o feto vai se desenvolver através dos nutrientes que você se alimentar. E aí eu saía assim, tava. A minha jornada passava a ser ali 2 horas para o trabalho, aí eu parava para comer. Aí mais 2 horas eu parava para comer. Aí mais Tinha 2 horas eu quase parava um para comer. despertador, né? Imagina, às vezes dá o dia inteiro a gente não conseguia ir no banheiro. E aí eu falava, gente, tá dando fome de novo, vou ter que comer de novo, vou ter que interromper aqui para ir comer, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. E era muito engraçado. E um coordenador, né? Um coordenador meu, ele virou e falou assim: vá comer, e vai sem culpa. Porque se tem uma coisa só nesse mundo que depende 100% de você, é isso. É o que está na sua barriga. Não a máquina quebrada, não aquela reunião que você tem que participar, não, mais nada. A única coisa que pode depender 100% de você, nesse momento, é esse serzinho que está dentro da sua barriga. E para mim foi muito marcante ele ter falado isso. Ele é pai ele tem 2 filhos, né? E os 2 filhos, nesses 7 anos que eu trabalhei na fábrica de Jacareí, antes de vir para a Alexânia, foi lá e o filho dele nasceu nesse período que a gente estava trabalhando junto. Então foi muito legal que a gente conversava muito, eu dei muito suporte, a gente conversava muito, às vezes ele precisava se ausentar. E aí, beleza, aí eu tirei licença maternidade, fiquei esses 6 meses fora. Na verdade, a pandemia veio e deu um tapa na minha cara, porque ela me tirou antes do trabalho físico. Então, lá em março de 2020, estava eu como grupo de risco, trabalhando de casa como meu gerente de produção. Né? Então, assim, uma agonia, um desespero, eu falava, meu Deus, eu preciso ir Já lá teve ver, eu que preciso se ver o que está adaptar, né? acontecendo. Não teve jeito, a pandemia. E aí aprendi, foi muito legal, porque assim, a gente passa a refletir, até pensar de forma mais criativa, ser mais objetivo em reunião, pensar mais em desenvolvimento de pessoas. Então, fazer a auditoria com o pessoal mais para o meu ego do que né? Eu sabia que tinha que fazer, mas eu amava fazer a auditoria, porque eu conversava com os operadores, eu conversava com o meu time. Né, eu ensinava meu time, aquela troca que tinha no presencial, no tete a tete, eu tinha ali, né? Então era muito isso. E aí, na licença maternidade, no meio da licença maternidade, toca o telefone ao RH. Eu virei pro meu marido e falei, ai meu Deus do céu, né? Suave, falei, gente, o que será que eles querem conversar comigo? Né? E aí foi para receber a proposta de promoção para gerente de fábrica aqui na fábrica de Alexânia. Né? E aí, novamente, a gente tomou a decisão, eu e meu marido, pela nossa família, a gente falou, pô, vamos. E aí foi que eu me mudei para Brasília. Uma super surpresa. Sim, sim, uma ótima subida. E não sou a única, isso que eu acho mais legal. Não fui a única dentro da Heineken, isso está virando comum, está virando normal e isso é o mais legal de tudo. Muito bom. E como foi essa mudança? Você chegou a voltar para a tua fábrica e depois foi para Alexânia ou quando você voltou da licença já voltou na fábrica nova? Então, quando eu voltei da licença, já foi na fábrica nova. Né? Então, assim, foi muito engraçado porque o anúncio, eu fiquei sabendo, aí foi formalizado, aí me ligaram, olha, agora já foi formalizado
você pode comunicar seu time, porque eu falava, eu preciso conversar com o meu time, eu quero que eles saibam primeiro por mim. E aí eu conversei com eles, falei, eles ficaram muito felizes, óbvio, né? E sentido que eu já não ia mais voltar para lá, então eu me afastei como grupo de risco e não voltei mais para a fábrica, né? Nossa, E o coração partido, né? exatamente, a dor do Obviamente, coração. por um lado, né? A gente pensava, não, gente, tanta coisa para construir ainda, tanta coisa para mudar, né? E que a gente tantos sonhos, né? Mas foi muito legal. E aí, no dia que eu conversei com o meu time, à noite, numa live da companhia, anunciaram para 13 mil colaboradores. Então foi muito engraçado, porque eu estava com a minha filha dormindo, tinha acabado de fazer dormir, e eu estava escondidinha na cozinha, comendo bem quietinha, só para eu ter certeza que ela não ia acordar. Mãe tem isso, tá? A gente faz o filho dormir, a gente fica orando por um tempo, assim, para ele não acordar, para a gente poder fazer as coisas que precisa. Aí eu recebi muita mensagem de muita gente, e aí eu voltei. Eu voltei para lá para pegar minhas coisas. Eu fui na licença mesmo, no período no finalzinho já, para pegar minhas coisas, porque afinal eu tinha que pegar. E aí, na mudança, o meu retorno presencial foi aqui na fábrica de Alexandre, no ano passado. Então, eu até brinquei com eles. E foi legal, porque foi exatamente um ano depois que eu me afastei para home office, por causa desse grupo de risco. Então, eu falei, cara, faz exatamente um ano que eu não piso numa fábrica para trabalhar. Então, meu coração estava transbordando, assim, saindo pela boca, de vontade de trabalhar, de voltar para a indústria, de voltar para a fábrica, tudo. Não sabia como que ia ser, porque, que nem eu falei, né, foi uma avalanche. E a vida de mãe é uma avalanche, é tudo muito novo, novo tudo, assim. Eu ia perguntar como é que está sendo, assim, para você, com um filho e trabalhando ainda. Foi um desafio muito grande, porque rede de apoio é tudo nessa hora, né? Então, pandemia, meus pais não podiam viajar, minha mãe não podia vir para cá, então era eu, meu marido e a cachorra, né? E a pequenininha, para cuidar da pequenininha, né? Então, encontrar um berçário que eu gostasse, que eu me identificasse, né? O berçário que ela tá é uma gracinha, eu gosto muito, eles são muito atenciosos, eles fazem do jeito que ela precisa, se ela precisava dormir 2 vezes, ela dormia, enfim, isso dá muito conforto. A alimentação, algumas coisas a gente acaba abrindo mão, então, por exemplo, hoje as mães têm muitas regras na cabeça de como elas devem fazer as coisas, tá? O que antigamente era mais intuição, e aí tinha o bom e o ruim, porque dava certo ou não dava, e ninguém sabia como fazer dar certo. Hoje a informação é tão grande que todo mundo fala isso dá certo, isso dá certo, isso dá certo, isso dá certo, e a mãe fica perdida, né? E aí, por outro lado, assim, algumas coisas a gente acaba tendo que escolher abrir mão. Então, vou dar um exemplo, a introdução alimentar. Então, deu 6 meses, a criança passa a comer comidinha, né? Antigamente era com 4 meses, hoje é com 6. E aí, isso quem fez foi o berçário, né? Foi a escola que fez, e aí eu dei muita Caraca, sorte, fiquei muito feliz, comemorei, porque minha filha começou a comer de tudo. Mas, assim, eu estava exatamente nessa fase de transição dela, de introdução alimentar, eu estava no hotel, mudando, né? E aí, como é que você faz comida quente no hotel? Não tem fogão para você fazer, você vai comer restaurante, né? Então, por exemplo, eu só dava fruta, então eu comecei a introdução alimentar dela só com fruta, era janta, fruta, almoço era fruta, café da manhã era fruta, né? E aí teve esse desafio, teve um desafio da amamentação também, né? Tem muitas mães que escolhem parar de amamentar quando começa a trabalhar, porque eu entendo completamente, porque é um desafio muito grande. Como é que tira leite, gente, dentro de uma indústria, dentro de uma fábrica, né? E aí, quando eu voltei, eu tive esse desafio. Até a gerente de RH na época falou para a vice-presidente de RH, pelo amor de Deus, eu não tenho onde colocar essa coitada para tirar leite, está tirando leite dentro do banheiro, trancado do banheiro. E aí eu virei e falei, e aí para mim, ok, né? A minha filha não estava aceitando mamadeira, então o leite eu acabava não tirando, não tinha condição de dar para ela, mas era mais para eu não, realmente para não empedrar tudo.
existe um período que a criança que o corpo se adapta. Então, por exemplo, se a criança mama uma vez por dia, o corpo humano para ser mãe é uma coisa incrível, até nisso. Então, por exemplo, se a criança mama uma vez por dia, o corpo se adapta a produzir leite uma vez por dia. Então, eu fiz essa transição até que eu não precisasse mais retirar o leite. Mas nesse meio tempo, a gente construiu uma sala de apoio à amamentação e hoje já temos 7 fábricas com sala de apoio à amamentação, Nossa, que CVAs. incrível. Então, assim, eu acho que o mais legal é o legado. Beleza, você está sofrendo naquele momento, mas o que você vai fazer para ninguém passar mais por isso? Você abriu portas Uhum. aí para outras mães que com certeza já Sim, estão tendo essa sala e já está sendo um super apoio, né, então sim, sem dúvida. E aí, e assim, junto com o time de saúde da empresa, então tudo isso, sabe, a gente vai adaptando. Eu tive esse desafio da amamentação, eu tive o desafio da Amadurecendo criança ficar juntos, né? doente. Sim, crescendo, né? Como profissional, como empresa, como pessoa, como tudo, né? E adaptando. Então, por exemplo, a recepção da licença maternidade hoje a gente faz, principalmente a gente começou com mães que voltariam em trabalho presencial, então conversar com o gestor, conversar com o RH, receber essas mães de uma maneira diferente, né, de uma maneira mais personalizada para ela ser acolhida, ela volta com uma agonia, uma angústia, pensando assim, tá, mas eu acho que não vai ter mais nem a minha vaga, eu acho que nem me querem mais, eu acho que agora ninguém mais quer saber de mim, entendeu? Então, assim, conversar com os gestores, mostrar que ela volta com esse sentimento. Então, a gente já teve feedback muito legal de várias mães que falaram, nossa, eu achei que, tipo, tinham esquecido de mim, que ninguém lembrava nem meu nome, tudo, porque a mãe acaba entrando numa inércia de cuidar de filho que nem ela lembra dela mesma. E aí, quando ela volta para trabalhar, ela vai falar assim: imagina, nem deve, eu devo ser super descartável agora. E muito pelo contrário, e a pessoa voltar e ver o gestor recebendo isso é muito legal. Eu fui super bem recebida aqui na fábrica de Alexânia, em Goiás, e eu falei, cara, precisa acontecer com todas as mães isso, entendeu? Então, isso foi outra coisa que a gente também tem transformado dentro da empresa. Então, eu acho que a gente tem essa função. Você me perguntou, sabe, como é ser uma mulher à frente de tudo isso? Eu acho que a gente tem essa obrigação, sim, de abrir portas e tirar dificuldades e limitantes que podem ser para aquela mulher poder voltar. Então, o que leva a angústia, o que leva a preocupação, o que dificulta ela para ela poder voltar? Então, a gente tem listado isso, a gente ouve muito as mães voltando, retornando, a gente faz pesquisa para assim, para ouvir e tentar mudar, e tentar fazer diferente, entendeu? Algo que não deixa ela para trás, que não deixa ela se sentir para trás. é, porque com certeza, né, imagina, você descobriu que tá grávida, já tem toda a preocupação ali em volta do filho, sai de licença, você tá se acostumando com uma coisa nova, porque apesar de você pode ter a maior preparação do mundo, já querer muito, mas com certeza não é o esperado, porque cada criança é uma criança, você vai se adaptando junto com ela, então tem toda aquela preocupação em volta, e aí você volta para o seu trabalho, ainda com aquela preocupação de ser como você falou, né: "Será que lembram de mim? Será que eu ainda sou importante aqui? Será que" não, com A autoestima certeza. tá lá embaixo mesmo, porque o corpo mudou, tudo mudou, a cabeça dela tá do avesso, né? O corpo tá do avesso, né? Eu brincava com meu marido e eu falava assim: você tá com seus órgãos fora do lugar? Porque eu tô. Então, até isso eu tô sentindo confuso, né? Mas assim, é tudo estranho nessa fase, né? Nessa etapa. Então, por isso que eu acho que esse acolhimento, e aí é legal porque a gente sempre destaca, né? Eu converso muito com os gestores, eu tento, pelo menos, por exemplo, a gente começou com a área de produção, então, de julho para cá, 100% das mulheres que voltaram presencialmente da produção, eu conversei pessoalmente com o gestor, né? E falei, cara, ela tá do avesso, ela tá confusa, ela tá com a cabeça, ela tá com a autoestima dela frágil. Então, na hora de receber, não deu um presente para a criança, deu algo para ela. É para ela, é ela que está voltando a trabalhar, né? É ela que precisa se sentir pertencendo àquele local, entendeu? Eu acho, então, por isso que eu acho que a gente, como gestor, tem que fazer isso, tem que fazer essa mudança, essa transformação.
entendeu? Então, eu tive gestores que trabalharam comigo e que falaram assim, puxa, Bel, eu nunca pensei por esse aspecto, eu nunca parei para pensar por esse ponto de vista, e olha que eu sou pai. A minha esposa passou por isso, né? Mas ouvir isso de você é muito legal, é muito especial, né? Então, eu acho que a gente é responsável por fazer a diferença, a gente é a diferença, né? Então, essa é a nossa função, estando à frente de cargos e que venham muitas outras e que eu não seja nunca a única, né? Ok, tudo bem, posso ser a primeira, mas nunca a única. Então, todas as vezes que eu fui a primeira coordenadora, depois vieram outras, todas as vezes que eu fui a primeira gerente, depois vieram outras, e agora eu estou como, por enquanto, como a primeira gerente de fábrica, mas que venham várias outras, entendeu? Com certeza. E falando, né, disso tudo, qual você pode destacar aí como o maior desafio que você teve ao longo da sua carreira? Você comentou que teve várias mudanças que você fez por conta do trabalho. O que que você acha que foi, assim, o ponto mais desafiador? Foi fazer a mudança ou foi um local específico? Foi voltar, e se adaptar depois da pandemia? Enfim, como é que você categoriza isso? Você acha que é o maior desafio que você teve aí na sua carreira? Olha, na carreira, a mudança com a família foi um choque para mim, foi a primeira vez, né? Todas as outras vezes que eu mudei de cidade, eu já morei em umas 10 cidades. E a trabalho, por causa de estudo, trabalho, tudo foram umas 4. Essa foi a mais difícil, porque a decisão ela envolve muita gente. Até então, era eu que mudava, eram as minhas coisas que iam, entendeu? Era eu que organizava, era eu que decidia a casa, era tudo. Então, assim, a decisão da escolha do apartamento tinha que pensar na filha, tinha que pensar no marido, entendeu? Tinha que olhar o que eles também queriam, o que meu marido também queria, entendeu? A readaptação é normal. Quando a gente muda sozinho, a gente tem uma adaptação nossa. Quando a gente muda com a família, tem a nossa, tem a da família. A família pode abalar com a mudança, dependendo para onde que você vai, né? Então, tudo isso tem que ser considerado e existe um período dessa adaptação. Então, realmente, o tomar a decisão de mudar, ok, era uma promoção, mas assim, era algo que ia mexer com a minha família. Então, às vezes, no auge de problemas, porque sim, foi o ano passado foi o ano mais difícil da minha vida, disparado, né? Então, às vezes as pessoas olham só, né, o copo cheio, só as pingas as cervejas que a gente bebe, né? E não os tomos que a gente toma. Então, foi um desafio. Foi o ano mais difícil da minha vida e tinha hora que assim estava tudo tão, 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 tão difícil que eu falava assim, gente, será que essa foi a decisão mais certa? E olha minha família quanto que ela está abalada nisso, né? Mas eu acho que a gente conversar é muito importante, ter paciência, ter calma, porque a fase boa passa, a fase ruim também passa, precisa ter paciência, precisa lidar com essa ansiedade de querer o tempo todo. Eu li um livro que fala muito sobre euforia, o quanto a gente confunde felicidade com euforia, né? Então, é saber discernir o que é euforia, né? Aquela vontade de rir desesperadamente o tempo todo, confundir com felicidade é um risco muito alto, né? Isso é euforia, né? Então, aquilo, qual que é o propósito de você estar ali? Porque e o quanto aquilo é importante, o quanto precisa passar por essa fase, entendeu? Então, por exemplo, quando eu mudei para Fortaleza, teve a minha adaptação. Quando eu a mudança, meus móveis, tudo chegando, eu olhei assim, em volta, eu estava a 3 mil quilômetros de distância da minha família, que é o meu suporte, e é até hoje, embora eu tenha morado em várias cidades, a minha família a gente é muito unido. E eu olhei meus móveis, eu falei, gente do céu, já pensou se não dá certo? Tem que dar certo isso aqui. E aí o meu olho encheu de lágrimas, eu comecei a chorar. Eu falei assim, cara, eu tô a 3 mil quilômetros da minha família, já pensou se não dá, se dá errado, né? Então, tem a nossa fase de adaptação, mas o decidir mudar com a família foi um desafio profissional, assim, pessoal, mas assim, a tomada de decisão profissionalmente, sabendo que aquilo poderia impactar muito a família, isso independente de ser mulher ou não, homens que mudam com famílias também, eles também têm esse peso, né? Eles Com também têm certeza.
esse baque, essa preocupação dos filhos se adaptarem à escola, da esposa gostar do local, conseguir se adaptar, enfim. Né? E assim, Isabel, acho que depois de todo esse papo, a gente queria saber de você, como mãe e trabalhando dentro da indústria, o que é indústria para você? Como é que uma palavra talvez que defina a indústria? Indústria é minha segunda casa. Indústria é minha segunda casa. É um outro ambiente que eu me sinto bem, que eu gosto de conversar com as pessoas, que eu gosto de aprender, eu gosto de ensinar. Eu acho que a gente tem uma função muito grande de cuidar de pessoas, né? Quando a gente é gestor, a gente tem resultados para entregar, mas é muito fácil, né? Dadas devidas proporções, é muito fácil entregar resultado negligenciando pessoas. Difícil é você ser gestor de verdade, né? É você considerar pessoas dentro desse resultado, saber respirar e entender que as pessoas têm um outro ritmo e como estimulá-las dentro do ritmo dela a essa entrega. Então, eu confesso que eu sou apaixonada pelo meu trabalho, pelo que eu faço, eu gosto muito, né? É o que me faz acordar todo dia cedo e deixar minha filhinha de 1 ano e meio linda em casa, é o que eu acredito, né? A minha família sempre, minha mãe trabalhou, meu pai trabalhou, teve um período de desemprego do meu pai em casa e que a minha mãe tocou financeiramente muita coisa de casa, ela bancou financeiramente a casa. Então eu fui criada nesse ambiente, né? Que os dois devem estar preocupados pelas mesmas coisas em casa. Não tem coisa, não é assim, dinheiro é coisa do homem e a casa é coisa da mulher. Teve vez do meu pai estar preocupado com a casa e a minha mãe botando dinheiro dentro de casa, e são fases que as famílias passam e que eu acredito que cada vez mais a gente está tendo casais preparados para isso, né? Homens olhando para casa e mulheres botando dinheiro dentro de casa, né? E também tendo tempo, ambos tendo tempo de qualidade para os filhos, né? A gente não pode desprezar isso, inclusive porque os filhos vão se inspirar nesse carinho também, né? Então eu falo, quando eu tô na fábrica, minha cabeça, meu coração tá lá, né? Mas quando eu estou em casa de folga, não em home office, mas quando eu estou em casa, volto para casa, eu sou da minha filha. E aí o meu time já sabe, olha, tem urgência, me liga? Me liga, vocês têm os meus 2 números de telefone, o pessoal e o do trabalho. Não me encontrou em um, me encontra em outro, me liga, mas eu não vou ficar olhando mensagem o tempo todo no celular do trabalho, porque nesse momento é o momento com minha filha. Isabel, e aí eu queria pedir para você, se você pudesse falar algo para outras mulheres que trabalham na indústria e têm o desejo de ser mães, o que você falaria? Uai, se tem desejo, seja. Se quiser crescer, cresça. Se tiver desejo de ser mãe, seja. Entendeu? Uma coisa não exclui a outra, não quer dizer que é fácil, né? Trabalhar e ser mãe não é nem um pouco fácil, né? Não era para minha mãe, né? Também isso nada mudou, mas eu acho que a gente hoje está caminhando, acredito que a gente está caminhando dentro da indústria para uma evolução tão grande nesse aspecto que a mulher consegue ser o que ela quiser. Se ela quiser ter carreira profissional, gente, vamos lá, vamos pensar. Hoje, se tudo der certo, a gente aposenta lá perto dos 70 anos, talvez para mais, né? O que são 3 anos, 5 anos cuidando de uma criança que depende muito depende muito de você dentro de 70 anos? Entendeu? Então, a gente, como gestor, tanto, independente se é mulher ou homem, a gente, como gestor, tem que pensar nisso. Poxa, a gente está criando uma carreira dos 20 anos até os 70, 50 anos de carreira aí, 5 anos é 10%. Né? Tem muito mais coisas. Se a mulher quiser ter carreira, vai ser esse tempo mesmo que ela vai trabalhar. Se ela não quiser ter carreira, tá tudo bem também. Né? Eu acho que dá para conciliar, é possível conciliar. A gente tem que ser muito mais humano. A gente tem que respeitar, independente de ser mulher ou homem, independente de ser mãe ou não, a gente tem que respeitar o tempo das pessoas, o horário de trabalho,
o horário que o colaborador tiver em casa, pode ser que ele esteja para os filhos, para o sobrinho, para o enteado, para não sei o quê, entendeu? E isso as mães acabam trazendo muito essa reflexão, porque não tem disputa com o filho. Eu brinco lá dentro da fábrica. Vocês podem querer ter problema, me trazer problema que for, ninguém vai ganhar da Gabriela, né? Ela é a minha prioridade. Entendeu? Então eu brinco com eles. Tem hora que eu saio para buscar ela na escola. Eu falo, olha, gente, eu não consigo fazer, eu recuso reunião para falar, eu vou buscar minha filha na escola. Então eu acho que a gente tem que ter maturidade muito, muito grande para ter gestão do nosso tempo, para compreender, ter empatia com os nossos colaboradores, porque eu acho que não só flexibilizar para mulher porque ela é mãe ou porque ela é mãe de criança pequena, porque a mãe de adolescente também tem outro tipo de dificuldade. Mas o pai de criança pequena e o pai de adolescente também tem que estar presente, né? Também tem uma parcela da participação dele, sim, né? Que é 50% inclusive na educação dos filhos. Então, assim, eu acho que a gente tem que tirar essas estigmas, paradigmas, esses rótulos de tudo, porque hoje a gente não tem só mães em carreira dentro das empresas, a gente tem mães e lembrar que tem pais também, né? E que eles vão voltar e que eles vão querer curtir os filhos, né? Então eu acho que olhar para isso de uma maneira diferente é a evolução dentro da indústria, é uma nova maneira de olhar para o trabalho e ter resultados, viu? Porque lá em Alexandria a gente tem resultado para caramba. Gente, eu acho que o tempo passou correndo, assim. Eu acho que a gente conversou muito. Foi muito bom tudo que você trouxe pra gente, toda a sua visão, a sua trajetória. E aí eu vou convidar vocês, se vocês quiserem comentar alguma outra coisa antes da gente encerrar. Acho que foi ótimo o papo, na verdade. Foi muito bom. Muito obrigada, Isabel. Imagina, muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo convite, né? Eu gostei bastante da conversa, espero que tenha trazido muitas reflexões, espero que também o pessoal que está nos ouvindo tenha gostado. Estamos encerrando mais uma edição do podcast Papo Manutenção. Eu queria agradecer a todos novamente e convidar a vocês a seguirem a página da Traction e da revista Manutenção nas redes sociais. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.